CBN, eleições 2020. 11 horas e 35 minutos no horário de Brasília e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Juarez Berté, 64 anos, é empresário, foi vereador, presidente da Câmara, secretário municipal e hoje vai falar um pouco das suas propostas, é do Democrata. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Zé Roberto e todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. É um prazer, uma satisfação toda minha poder aqui explanar as propostas que queremos colocar em prática a partir do dia 1º de janeiro. O senhor já dizia na condição de pré-candidato, naquela série de entrevistas, que o senhor seria de fato candidato, mesmo que fosse chapa puro sangue. Isso se confirmou. Por que o senhor pretende ser prefeito de Cascavel? Olha, Zé Roberto, porque eu tenho motivação. Sempre trabalhei em toda a minha vida, fui agricultor, pecuarista, me formei em Direito, sou advogado com o AB, fiz 3 anos de Economia na UniOeste. Então isso me leva a ter esta motivação depois que eu também exerci vários cargos públicos. Fui vereador por 2 vezes, presidente da Câmara por 4 anos, construí a sede própria do município para deixar de pagar aluguel. Porque aqui em Cascavel, aqui nós temos a farra do aluguel, hoje na Prefeitura de Cascavel. Paga-se em torno de 6 milhões por ano de aluguel. Isso numa gestão são 24 milhões. Então é muito dinheiro. Tem muita gente que fala que não tem recurso. Então você veja bem, eu estou colocando só um quesito para você ver quanto dinheiro que falta. Então eu forjei minha vida com meus pais, aprendi a fazer a coisa certa, a coisa direita, de ser uma pessoa honesta. Eu fui forjado nessa linha. Eu servi o Exército em Brasília. Eu tenho minha qualificação militar, eu sou policial do Exército da Reserva. Então eu sempre fui uma coisa pela coisa certa, pela coisa honesta e pela coisa direita. Então o que me motiva é por tudo onde eu passei. Eu sempre, como a imprensa aqui sabe, a população sabe, fui sempre cotado para ser vice, né? Até porque eu militei na política, dei minha contribuição. Quero deixar claro aqui que não sou político profissional. Eu faço política para ajudar as pessoas, aquelas pessoas que mais precisam. Sempre trabalhei de porta aberta. E assim farei na Prefeitura. Hoje nós sabemos que tem um tapume lá na Prefeitura no 3º piso. Nós vamos arrancar aquele tapume. Queremos ser o prefeito porta aberta. Vamos andar pela rua, ouvir as necessidades, quer seja nas creches, na saúde, para atender a população que sofre, e sofre muito. E prefeito pode fazer muito, mas muito mais do que está sendo feito hoje. Agora, o que a gente pôde observar ao longo da sua história, inclusive a trajetória política, presidente da Câmara de Vereadores, construiu a sede, o senhor fazia referência, aliás, hoje a Câmara de Vereadores tem uma sede que orgulha, uma das maiores e talvez melhores do Paraná, e levando-se em conta as cidades do mesmo porte, realmente Cascavel tem é apontada como uma das melhores. Agora, o senhor me parece que agora está mais firme nas observações. O senhor trabalhou, foi secretário do Edgar Bueno, secretário do prefeito Paranhos, inclusive deixou a secretaria no momento com um certo ambiente não muito favorável, envolvendo aquela questão da ponte. O que afastou o senhor da atual gestão e por que o senhor entende realmente que o caminho precisa ser outro? Olha, Zé Roberto, o caminho tem que ser o caminho da verdade. Na verdade, o que aconteceu lá da ponte do Morumbi, trocaram o material. E esta ponte estava sob minha responsabilidade na Secretaria do Meio Ambiente. Então lá foi comprado, para a população entender, um produto chamado ármico estaco, que era um tubo de aço que ia para fazer a travessia da ponte, depois vem o asfalto por cima. Esse tubo custava 620 mil reais. Mas daí trocaram, colocaram um de concreto, que custava em torno, na época eu fiz várias, buscando informações, custava em torno de 150 a 200 mil reais, aquilo que foi colocado lá. Então, assim, estava faltando em torno de 400 mil. Depois, na semana seguinte que eu saí, que fui afastado pelo prefeito, que queria me afastar para descobrir qual que era o problema, mas qual que era o problema meu? O meu problema era no sinal que estava errado. Então, por isso que ele pediu afastamento, eu não aceitei, pedi que me demitisse, que eu fosse embora, porque eu não compactuo com esse tipo de malandragem, de sacanagem. Agora, uma semana após eu ter saído de lá, eles fizeram um acordo
E a empresa, pasmem, senhores que estão me ouvindo, já devolveu 100 mil reais. Então já valeu a pena aquele meu posicionamento de não aceitar a maneira que estavam conduzindo. E as outras duas, que falavam que podiam fazer e iam fazer de concreto, não fizeram mais. Colocaram aquele arco e estaco. Porque assim, ó, depois que você licita, prefeito não é dono da prefeitura, dos bens da prefeitura. Secretário não é dono. Depois de licitado, você tem que seguir a regra. É possível fazer aditivo de troca? Sempre é. Mas no caso lá, do jeito que foi feito, não é possível. Então tem que ter uma justificativa robusta, você tem que saber qual que é a diferença do preço. Quem que pode, ninguém apurou, ninguém me disse até hoje por que era 100 mil reais só a diferença. Então essa é uma situação que é uma pergunta que está no ar, mas está lá no GAECO, está lá com o doutor, que é do Ministério Público, que está investigando. Eu acredito até, assim, tem uma morosidade, tem me cobrado muito isso a população de Cascavel, mas eu acredito que nos próximos dias o promotor deva se posicionar, dizendo o que aconteceu de fato. Eu acho que essa é a obrigação do Ministério Público, porque isso gera uma dúvida e isso é ruim para a sociedade como um todo. Mas a situação, de alguma forma, foi amenizada no que diz respeito a esta relação com o prefeito. O senhor chegou a ser cogitado para ser vice. Houve até uma possibilidade. O senhor se aproximou depois disso do prefeito Paranhos? Não, eu nunca me aproximei. Não? Ele andou conversando, porque eu faço política, Zé Roberto. Eu sempre fiz política respeitando as pessoas. Eu não tenho nenhum inimigo. E não considero nem o Paranhos meu inimigo. Eu respeito ele como pessoa, sem problema nenhum. Agora, naquele episódio eu não podia concordar. Não podia concordar e a população sabe, a imprensa toda sabe, todo mundo ficou do meu lado, porque era um erro muito grande e que eu não podia aceitar naquele momento. Paguei o preço, mas o preço da verdade, da honestidade, aquilo que eu aprendi com meus pais, aquilo que eu aprendi no Exército, quando servi lá 1 ano na Polícia do Exército lá em Brasília, e aquilo que eu aprendi na vida. O cidadão a pessoa tem que ser honesta. E na prefeitura, no poder público, muito mais. Assim eu fiz na Câmara, quando construí o prédio próprio, para deixar de pagar aluguel. Nós pagávamos lá na época, era 11 mil reais. Então construímos, foi um dos prédios públicos mais baratos da época. Está ali a obra, paramos de pagar aluguel, como eu quero fazer quando assumir no dia 1º de janeiro. Parar de pagar aluguel. 6 milhões por ano é muito dinheiro. Então nós queremos diminuir isso, fazendo as obras, construindo. Você veja bem, em 4 anos dá 24 milhões. Com 10 milhões dá para construir todas as obras. Ainda acho que dá para construir algumas obras sobrando ainda. E vai sobrar 14 milhões para nós comprar mais remédio, para fazer as cirurgias eletivas que está faltando hoje no município. Enfim, para fazer os gargalos, fazer a transposição da BR-277 na questão da mobilidade, que as pessoas ali estão sofrendo muito. Você que me assiste, que mora aqui na região sul, aqui do Guarujá, até lá no Jardim Veneza, todos esses bairros que tem aí, nós precisamos, né? Foi esquecida essa questão da transposição. Precisamos fazer a transposição, fazer mais ciclovias, ligação direta dos bairros com os parques industriais, construir parques industriais que também não foram feitos, casas para Cascavel, moradias também não foram feitas na atual administração, mesmo tendo aqui o chefe da Coapar, o vice-prefeito de Cascavel, também não trouxeram nada para Cascavel. Então nós temos um projeto para construir mais casas, para fazer a transposição da 277, para acabar com as filas através da internet. Nós vamos criar aqui o telemedicina, o teleatendimento, que hoje já existe em larga escala até em vários municípios, e também alguns planos de saúde que já adotaram isso e estão fazendo. Nós vamos ter aqui o teleatendimento 7 dias por semana, 24 horas, com equipes atendendo. Nós queremos colocar mais médicos, pelo menos em 4 pontos inicialmente, para ter aqui o médico especialista. Não é só aquele médico que vai lá e faz não é aquele médico que faz que seja aquele que olha tudo uma vez só, me fugiu a palavra aqui, o clínico geral. Nós vamos ter os médicos especialistas e os equipamentos, que se precisar fazer um raio-x, já vamos fazer, para que a pessoa não fique que nem uma barata tonta andando para cima e para baixo, pegando ficha aqui, pegando ficha ali.
E isso acaba trazendo um transtorno, por isso que há essa reclamação. É possível acabar com isso. Então nós queremos, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos, nesse programa Acelera Cascavel, cuidando mais da saúde. Nós vamos oportunizar a você ser melhor atendido. A questão também, por exemplo, para revalidar uma consulta daquelas pessoas que precisam, que tomam um remédio continuado, Zé Roberto. Nós vamos revalidar via internet. O cidadão vai receber via WhatsApp a sua receita, com os profissionais da saúde, que nós temos, que são muitos bem treinados aqui em Cascavel. O que está faltando é só a questão da gestão. E isso nós vamos fazer. O senhor está em Cascavel há quanto tempo? Nós estamos aqui em Cascavel há quase 50 anos. Ao longo desse período, as gestões, outro dia eu conversava com o ex-prefeito Salazar Barreiros, ele destacava que cada prefeito fez a sua parte na interpretação que teve. Cascavel, Berté, vive um bom momento em linhas gerais. Nós estamos vivendo uma crise, a crise no Brasil, a crise no mundo em razão da pandemia, mas muitas obras vêm acontecendo. Cascavel se destaca na geração de empregos. Nós temos o aeroporto, o Trevo Cataratas, embora uma acordo leniense, mas muita coisa está acontecendo. Isso também não tem não tem o reflexo dessas últimas gestões? Cascavel é uma das grandes cidades, umas grandes metrópoles do Brasil. Na verdade, o que está bem mesmo é a prefeitura. A população não está bem, não concordo, Zé Roberto. As pessoas que estão aí com o seu comércio, que teve a pandemia, que sofreu, que estão sofrendo, o cara que tem uma van escolar, o cara que tem um pequeno comércio, o cara que tem o seu hotel, enfim, tem vários segmentos, bares, restaurantes, que estão sofrendo. Eu pergunto aqui para você e para a população, o que foi feito de concreto pela prefeitura? Então nós temos que fazer diferente. Nós vamos implantar para ajudar essas pessoas a partir do dia 1º de janeiro, para poder alavancar essa roda da economia, nós vamos aqui criar o Banco do Empreendedor, um banco de fomento, para gerar microcrédito, para ajudar essas pessoas a voltar na sua função, a ter o recurso para ganhar o seu dinheiro para o sustento da sua família. Nós vamos reduzir o imposto do ISQN, porque também é um absurdo esse imposto e é possível. Então, muitas vezes, você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, os recursos, eu sempre digo, o município tem muito dinheiro e, às vezes, é muito mal gasto, como é o caso da obra aqui da Tancredo Neves. Foi gasto aqui em torno de 20 milhões de reais. Podia ter sido feita a transposição da 277 para ajudar essas pessoas que sofrem de manhã, de meio-dia e de noite para ir e vir para suas casas. Então, nós temos que pensar Cascavel diferente. É isso que nós vamos fazer. E para o campo, o senhor é um homem ligado também ao meio rural, às estradas, o que fazer para melhorar a vida de quem mora no interior? Nós já contemplamos nosso plano de governo, 200 quilômetros de asfalto. Então aqui ficou muito tempo amortecido essa questão do asfalto. Nós vamos, e foi iniciado pelo atual prefeito já o início do asfalto, e temos que dar os parabéns. Mas nós queremos fazer muito mais. Então nós já coloquemos no nosso plano de governo 200 quilômetros de asfalto, de estradas vicinais, para o escoamento da safra, do leite, do frango, da suinicultura, para que possamos ajudar a alavancar as potencialidades do agronegócio aqui em Cascavel, que é muito forte. Então, muitas pessoas vivem do agronegócio aqui em Cascavel, mas muita gente, porque temos aqui as cooperativas, nós temos aqui as pessoas que vendem os produtos agrícolas, enfim, é uma cadeia que tem que ser muito bem cuidada. Nós vamos cuidar também aqui do entorno do município, na questão da produtividade, daquele pequeno empreendedor que produz ali para levar a alimentação até as feirinhas, o cara que planta o tomate, planta o alface, a mandioca, nós temos que incentivar tecnicamente para que ele produza mais, para baixar o preço da comida para nós que moramos aqui, gostamos e amamos essa cidade. Já que o senhor vê que a situação da cidade não anda tão bem, nós estamos convivendo com uma crise no país, uma crise no mundo, isso pode representar queda na arrecadação também. Quando o senhor for para a prefeitura, caso seja eleito, o senhor pretende reduzir as despesas, cortar gastos, de que forma? Nós vamos reduzir e encaminhar aquilo que é importante. Nós sabemos que a prefeitura está endividada. Foi pego um financiamento de 20 milhões agora há pouco tempo aí na Caixa Econômica.
tem mais um tal de Fomplata, 32 milhões, já tem esses... Esse Fomplata não foi concluído, ficou para a próxima gestão. Mas já está aí para ser aplicado. Eu vou repensar a partir do dia 1º de janeiro, porque é muita dívida para o município. Fomplata o senhor já não assinaria no ano que vem. Eu não sei, tem que se fazer uma avaliação do que poderia ser feito com isso, porque eu não é que sou contrário, mas nesse momento de recuperação, tem que saber onde que nós vamos investir o dinheiro. Grandes obras, eu acho que nós vamos com certeza dar uma repensada. Eu acho que grandes obras que estão ainda sendo construídas hoje, o governo não foi racional na questão de pensar isso, na questão da pandemia. Tinha que dar uma recuada, porque a população está recuando. E investir mais em diminuir impostos e dar condições para que as famílias, nós sabemos aí que o Bolsonaro mandou aí o governo federal, aqueles R$600, e agora mais umas parcelas de 300, e o município fez o quê? Então, de nada adianta nós enchermos de obras, né, plantar flor nas avenidas, mas e o povo está sem dinheiro e sem comida. Então é uma situação que tem que ser repensada e nós vamos repensar isso a partir do dia 1º de janeiro. Agora, quando fala sobre redução de impostos, me parece que o município pouco pode fazer, a não ser o IPTU, candidato. Não, o ISQN, o nosso ISQN aqui, ele é muito alto e isso muitas vezes afugenta as empresas a vir para cá. Então nós queremos aqui construir parques industriais para motivar não só gente de fora, mas aqui tem muito cidadão que tem uma empresa pequena, mas ela queria ampliar, né? Porque nós vivemos aqui numa cidade de polo e que vende para todo o oeste do Paraná, vende para Mato Grosso, vende aqui até para o Paraguai. Então, assim, nós temos que ter uma política industrial que foi esquecida. Não temos qual o novo núcleo industrial que foi criado. Então, não temos, nós temos que pensar isso novamente. Então, isso tem que ser pensado com um prefeito diferente, com motivação, um cara que tem uma visão de administrador. Eu sempre fui administrador, Zé Roberto. Por onde eu passei, não é que eu deixei minha marca, não é questão de deixar a marca, mas eu sempre fiz as coisas dar resultado. Foi assim na Câmara, foi assim quando fui presidente da Coavel, na construção das 500 casas do Julieta Bueno, quando estive na Secretaria de Esporte, nós tínhamos 28 núcleos. Quem está nos assistindo, muita gente vai lembrar disso. Nós tínhamos 2.500 crianças que faziam GR, aquela ginástica rítmica, junto com a falecida professora Alice, que é uma coisa fantástica, sem contar com os campeonatos amador, que nós fazíamos de todas as categorias, categoria de 9, de 13, de 16, categoria adultas, fizemos as Olimpíadas do Interior. Então você tem que ter agilidade e vontade. Então, assim, nós vamos trabalhar com secretários, ou seja, também é outra falácia que muitas vezes economiza secretário. Nós não, nós vamos ter secretários em todas as secretarias. Nós vamos diminuir, para diminuir o custo que você falou, esses cargos comissionados. Hoje temos aí em torno de 260 pessoas em cargos comissionados. Cargos comissionados que vão até de R$8.000. Então, de nada adianta, fazem às vezes uma live dizendo que estamos economizando com o secretário, não temos pondo, um secretário está cuidando de 3 secretarias. Isso é enxugar gelo. Isso é a mesma coisa o cara ter uma rede de loja e daí não ter lá o gerente para cuidar. Com certeza vai ir à falência. Então, a secretaria tem que ter secretário. O senhor tem mais 3 minutinhos e os 2 minutos finais serão para falar diretamente para o eleitor. Gostaria que com 1 minuto o senhor falasse como pretende trabalhar para motivar os servidores. A motivação, o servidor me conhece. Eu sempre fui um motivador. Então a gente tem que ter educação com o servidor. Eu sempre tive. A gente tem que ter educação e respeito. O servidor de Cascavel são pessoas de bem treinadas, capacitadas, que fizeram concurso. Então são muito bem treinados. Então isso, eu quando estive como presidente da Câmara, fui eu que, na minha época como presidente da Câmara, que homologamos o plano de cargos e salários para os funcionários públicos. Então isso deu um ganho a eles por merecimento. Aquele que merecer acaba ganhando. Então você tem que valorizar o trabalhador e isso que nós vamos fazer para valorizar, para dar um resultado para a população. Porque o trabalhador, ele tem que ser tratado como um companheiro, como um amigo. Então isso que nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro. 2 minutinhos, candidato, para falar diretamente para o eleitor. Para concluir aqui, eu quero pedir o seu voto. Berté 25 não acelera Cascavel para que a gente possa fazer diferente. Então eu não vou ser aqui um prefeito que vai comprar lixeiras de R$85.000. Eu não vou ser o prefeito que nós vamos trocar o material de uma ponte
que era 620 mil, e colocar um material de 150, 200 mil. Então nós vamos ser o prefeito de ser o guardião do dinheiro público. Eu quero ser o guardião. Vou cuidar, como sempre zelei, com economia, e com certeza o resultado vai ser muito maior. Nós vamos aumentar a lista de remédios. Nós vamos acabar com as filas, com a internet, como já acabaram em vários municípios, e aqui ainda estamos dormindo, estamos atrasados. Então nós vamos fazer diferente. Sou contra a reeleição. A reeleição, até o próprio prefeito esse dia já concordou que 80% não funciona. E não funciona em lugar nenhum. Eu sou totalmente contrário e não serei prefeito 2 vezes. Até deputado, vereador, até concordo. Que é por causa de fazer aí, quando você troca um, vem o outro, fica um ou dois lá com experiência, né, uma metade com experiência, a metade que não tem experiência, então faz uma mescla. Mas gestão é importante, a renovação. Nós queremos ser aqui o sangue novo para Cascavel. Se você acreditar nas minhas propostas, venha comigo, no dia 15 de novembro, Berté 25. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Conversamos com Juarez Berté, candidato do Democratas, número 25, encerrando essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. Ao longo desses últimos dias, conversamos com os 8 candidatos: Evandro Román, Inês de Paula, Paranhos, Major Arsênio, Márcio Pacheco, Carlos Moraes, Paulo Porto, e finalizamos com Juarez Berté do Democratas. CBN Eleições 2020.